a Lailiene, ai, gente, a Amanda, não, a Amanda não, a Bruna desde o começo, ela disse que teria problemas, porque ela estava em São Paulo, ela estava com parentes com Covid, né? E ela falou assim, ó, professor, eu vou esperar, né? E aí eu disse, olha, então vamos pegar esse primeiro mês para tu ver como é que ficam as coisas aí. E ela não me retornou mais os e-mails, né? E aí chega um ponto que você para, justamente para não parecer que está insistindo, né? E aí a Amanda, ela ficou, a Bruna, aliás, ela ficou com esse quadro. Já a Amanda, eu acompanho ela no Pet Saúde, mas a gente está com muita dificuldade no Pet Saúde, assim, no meu grupo, porque a Carla, que é a nossa professora, ela está com vários problemas e eu não sou coordenador, eu sou tutor, então eu não tomo a dianteira de nada. Sabe iniciativa? Não tenho. Sou tutor, apoio. Apoio, estou lá, participo da reunião, faço os encaminhamentos, mas não tomo iniciativa. E daí, como a Carla está com vários problemas, o grupo está bem parado. E eu não vi mais a Amanda. E aí ela me falou que, olha, eu tô com dificuldade de conexão com a internet, tá difícil. Eu falei, ah, beleza, avalie esse primeiro mês e vê. E aí teve esse intervalo de um mês, né, do problema que ocorreu, né, com o início da iniciação científica. E aí eu sei que a LLN mandou um e-mail para mim e eu nem respondi, porque como estava em intervalo da iniciação científica, eu pensei, assim, não, vamos esperar, porque se a Amanda e a Bruna acenarem que vão ficar, não tem como, né? Porque senão é muita gente também para supervisionar. Mas tanto a Amanda como a Bruna, né, não vão continuar. E aí, como a gente vai começar agora, oficialmente, né? E a gente teve essas semanas de setembro sem fazer nada para, né, acompanhar o calendário, porque a gente pegou 2 semanas em agosto de trabalho, aí eles dizem que agosto não era o início, então a gente perde as 2 primeiras semanas de setembro, né, para compensar. E aí a Ana é a nossa única aluna com bolsa no momento, né, e isso também foi uma confusão que ocorreu, né, a bolsa ela foi para a Luana, porque a Luana era a primeira registrada, né, porque eu não fiz por classificação, eu fiz por registro. E aí a Luana, como já está no PET, não pode, daí a Luana, né, disse que poderia passar para o aluno seguinte, e aí na minha avaliação o que precisava no sentido, né, de, enfim, um fomento é a Ana, em virtude dos outros alunos, das outras alunas, aliás, estarem em PETs, né? A Luana faz parte de um PET, a Amanda fazia também parte do PET Saúde, e se eu não me engano, eram essas. E a Rebeca também faz parte do PET Saúde, tá? Então é isso, né? Só para contextualizar um pouquinho. Estou pedindo para a Rebeca entrar de novo, tá? Então, o que a gente pode fazer agora é ir para uma pauta que eu preparei, né? Se vocês concordarem. Vamos ver se vai compartilhar aqui. Rebeca, você está entre nós? Rebeca, se você nos Eu ouve, estou aqui. responda. Tá ouvindo? Rebeca? Tá ouvindo? Rebeca, as pessoas estão há várias pessoas aqui te esperando, Rebeca. Você consegue nos ouvir? Você está conosco? Sim, tô ouvindo. Que bom. Tudo bem, Rebeca? Tudo ótimo. Tá. Tá tudo bem contigo? Tá bem. Tá, beleza, então. Eu já fiz uma contextualização breve e aí agora a gente entra então no compartilhamento do conteúdo que eu preparei para hoje, tá? Vamos lá. Cadê aqui? Não vai aparecer. Aqui, achei. Estão vendo? Sim. Opa, voltamos. Tá. Então essa é a nossa reunião, ela está sendo gravada, tá bom? Depois ela vai ser disponibilizada no YouTube para a produção posterior de memes. Então, fiquem atentas às caretas enquanto eu falo, eu vou ficar atento às minhas. A nossa reunião de hoje, então, ela vai tratar basicamente da retomada das atividades agora, né? Já que a gente não podia começar em agosto. Ô, Ana, tua primeira bolsa não caiu também, né? Não, vai cair, eles mandaram e-mail falando que vai cair até o dia 10 do mês que vem. Tá, beleza, então. E aí, quais que são os pontos que eu preparei, né? Primeiro, boas-vindas à Discente Lailiene. Segundo, a apresentação do projeto de pesquisa. Terceiro, equipe da iniciação científica no Teams. Quarto, oferta de ISHE, que aborda a população em situação de rua, e criação de um grupo no WhatsApp. Depois, planos de trabalho individuais, Ana, Luana, Lailiene e Rebeca. Depois, ambientação, leitura inicial do material disponível na equipe, assistir o vídeo sobre a iniciação científica no canal do YouTube. E aí uma proposta prévia de cronograma organizado da seguinte maneira, né? Uma semana de trabalho com encontro síncrono, uma semana de trabalho para leitura
e produção do material, uma semana com vídeo e relatório do que foi lido e produzido, e a quarta semana do mês, né, para encontro geral. Daí a gente vai passar ponto por ponto e discutir cada um deles, tá bom? Então, primeiro... Ai, gente... Vai, meu filho. Primeiro, boas-vindas a Lailiene, né? Lailiene, minha filha, se apresente. Ai, agora eu fiquei tímida. Bom, então, bom dia, meninas. Eu sou a Lailiene, sou estudante do... Meu Deus, eu esqueci que período que eu tô, mas turma 2018. Faço parte do PET Litoral Social e, enfim, do projeto também da professora Daniela Arcanjo, de Administração Pública, Cultura Mais Política, que é um projeto em conjunto, né, com o PET Litoral Social. E também agora estou ajudando no cursinho solidário da UFPR, que também é um projeto em conjunto com o PET Litoral Social. Faço parte do Centro Acadêmico, da Executiva Nacional de Estudante de Serviço Social, sou coordenadora regional, representando o estado do Paraná. E é isso. Olá, Eliane, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu lembro que numa reunião da Câmara passou um processo para você Mobilidade. fazer... Oi? Mobilidade? Isso. Como é que ficou isso? Então, eu me inscrevi certinho e a UFR, eu ia para a UFRJ, né? Uhum. A Rural, né, do Rio de Janeiro. E ela saiu do programa. É em Rio das Ostras? Não, é outra cidade com nome com M que eu esqueci. Goitacazes? Ai, não sei, não vou lembrar agora, mas é com M, eu acho. Porque se for a rural, eu ia ser professor lá. Enfim. Gente, imagina, a Lailiane me perseguir. Já pensou? A gente não ia se encontrar aqui e acabar se encontrando lá. Diga, continua. Mas a universidade, a instituição acabou saindo do programa, né? Eu acho que é pela... Eu esqueci o nome do programa, mas eu acho que é a Andifes que faz parte, né? E ela saiu do programa e daí a minha solicitação não foi aceita, né? Por conta disso. Saiu sem avisar nada e eu poderia ter tentado outra instituição. Sim. Mas daí não deu certo por conta disso. Mas, Lailiane, até em virtude da Covid, da pandemia, acho que foi melhor até ter ficado onde tu já estava, né? Por questão de segurança ou indiferente. Sim, sim. Eu não sei como ficaria, na verdade. Eu acredito que esperaria retornar, né, tudo, para daí sim as pessoas que foram aprovadas em mobilidade sair, né, para as outras instituições. Sim. Porque eles também estavam com as aulas paradas, suspensas. Eu não sei como ficaria ao certo. Mas acabou que no final não deu. Então sigo aqui em Matinhos mesmo. Tá, beleza então. Laline, os pontos iniciais da nossa reunião são mais para te apresentar um pouquinho, tá? Do projeto. As demais colegas, elas já participaram disso, eu vou ser um pouco breve, mas depois você vai ter material para conseguir se inteirar melhor, tá? Mas vamos começar pelos primeiros pontos, né? Você tem algumas atribuições enquanto aluna de iniciação científica, né? Que envolve a produção de relatórios, né? Inclusive o relatório final. Vocês todas vão ter que apresentar um trabalho no evento da UFPR que agrega todos os alunos de iniciação científica de todos os projetos, né? Entre vocês, a carga horária é diferente, né? A Ana, ela tem aí carga horária de 12 horas e os demais alunos têm carga de 6 horas semanais, né? Em virtude da bolsa. E, além disso, cada aluno tem um plano de trabalho individual, né? Então, a Luana tem um plano de trabalho, a Rebeca tem um plano de trabalho, a Ana tem o dela e você tem o seu, né? E aí a ideia é que cada uma trabalhe a partir desse plano, né? Um planejamento que a gente faz junto. A gente trabalha coletivamente, em reuniões, né, que agregam a todos os colegas, e também individualmente, né, pensando o seu plano de trabalho e o objetivo em torno dele. O plano de trabalho está escrito em pedra? Não, não está. Né? A única coisa escrita em pedra até hoje foram os 10 mandamentos, e olha no que deu. Não precisa seguir ele, a gente pode fazer alterações, só que daí, se você quiser alterar alguma coisa, se você quiser ir para uma outra direção, a gente tem que sentar, porque daí eu tenho que deixar ele registrado no sistema da IC, né? Como você quer cumprir ele, porque também ele tem alguns objetivos e metas, né? Por exemplo, a meta de todos os planos é a produção do relatório final, que é obrigatório, a apresentação do trabalho no evento, que eu não sei como vai ser feito, né? Provavelmente vai ser virtual, e vai ser muito possivelmente no ano que vem, só esse ano creio que não. E, além disso, a produção de um artigo ou capítulo de livro, que a gente pode fazer todos juntos,
ou dá para fazer separado, né? A gente vai vendo isso depois a partir do material que a gente conseguir produzir, né, no âmbito da pesquisa. E, para além disso, a gente também tem que reconhecer que o quadro da pandemia impactou muito na organização, né, das iniciações científicas. Então, a gente tinha a busca ativa nos espaços de atendimento, ou nos espaços que ofereciam serviços, seja no poder público, na sociedade civil, à população em situação de rua. Mas a gente não pode fazer busca ativa nesse momento, não é indicado, né? Então, a gente tem que pensar em outras estratégias para desenvolver o projeto de pesquisa, né? E vocês, os planos de trabalho de vocês. É assim, o projeto de pesquisa eu coordeno, vocês têm planos de trabalho que, para avançar, vai depender de vocês, e se a gente coletivamente trabalha, cada um no seu plano e todas pensando o projeto juntos, a gente consegue desenvolver bem as coisas, tá bom? É mais ou menos nesse sentido, assim. Eu não sei se alguma de vocês já fez iniciação científica, eu acho que a Ana já fez, né? Além da Ana, mais alguma aluna já fez iniciação científica? Eu fiz já, mas foi por pouco tempo. Ah, foi com a Silvana, né, que teve um problema de registro, certo, Luana? Foi, Tá, exatamente. tá. E Luana, Ana, vocês que já têm, então, um contato com a iniciação científica, eu esqueci de algum detalhe? Não que eu me recordo, professor. Tá. Essa questão do evento para apresentar o trabalho, o relatório final, tudo isso confere, né? Sim, confere. Relatório parcial e final. Beleza, então. Aí, então, Lailiene, não sei se você quer colocar alguma coisa, se você tem alguma dúvida inicial. Por enquanto tá tudo certo. Ai, gente, eu ainda tenho dificuldade para ligar o microfone, então às vezes eu demoro um pouquinho. Sem Mas tá problema. tudo certinho. Tá, depois, quando a gente marcar a orientação individual, a gente conversa um pouco sobre as tuas experiências aqui na UFPR, tá bom? Porque a gente sempre tenta agregar o que você já fez com a proposta da pesquisa daí, ok? Então tá, vamos para o segundo ponto, então. Apresentação do projeto, né? O direito à moradia à população em situação de rua na região litorânea do Paraná, os serviços e políticas sociais de atendimento. Quais de vocês conseguiram assistir a live que o CA fez semana passada sobre a população em situação de rua, que teve a assistente social Juliana e o representante do movimento Leonildo? Quais de vocês conseguiram? Eu consegui, professor. Engraçadinho. Eu também consegui. Engraçadinho, as duas estavam mediando, é algo que conseguiram. Eu tava lá comentando a todo momento, a live foi muito boa. Rebeca, você conseguiu assistir? Eu vi também, eu vi. Viu? Tá. Sim. Tá, então, olha só que legal. Vamos partir da live para falar do projeto. A primeira coisa que a gente pode pensar é que o que fez a live ser boa foi a presença do Leonildo, né? A Juliana vai falar o protocolo do assistente social, vai falar de tudo que o assistente social faz, vai falar de serviços e tal, e vai reconhecer que as políticas estão em desmonte, né? Eu vou falar do que eu sei sobre a população de rua em virtude das minhas leituras, da produção e tal, né? Só que o Leonildo, ele traz esse elemento central, né? Que é a vivência, né? Que é o entendimento, o reconhecimento da condição de pessoa em situação de rua, né? E aí isso fez a live ser boa, né? Tanto é que eu na fala, eu não fiz uma aula, né? Eu não quis explicar o que é população de rua, não quis categorizar, não tinha esse interesse, eu queria mais ouvir ele e ver também o que a Juliana falava. E eu acho que ele acenou para alguns pontos importantes, né, para a gente pensar essa pesquisa, inclusive, né? Primeiro, população de rua não é objeto de pesquisa, né? E o que eu quero dizer com isso? Eu não quero dizer que a gente não possa se debruçar sobre a expressão da questão social materializada na população em situação de rua. O que eu estou dizendo é que vocês e a gente, né, pensando nesse projeto, não pode, na ânsia de decifrar essa condição, pensar na população como objeto, né? E esse é um dos pontos centrais para a gente partir daqui, né? Que o objeto do nosso projeto e são as políticas e os serviços de atendimento à população na região do litoral paranaense. Mas para a gente entender essa rede de serviços e políticas, a gente também tem que entender, né? A gente tem que entender como que essas políticas se estruturam, qual é o perfil dessa população, quais são os equipamentos e os sujeitos de referência, mas a população ela não é assumida como um objeto, tá? E esse é um ponto bacana e importante que a live deixou muito clara.
Outro elemento que a gente pode pegar, né, desse espaço que a gente teve na live foi do desconforto do Leonildo, né? Se você estava olhando a gravação, você percebeu que em diversos momentos ele estava consternado com o que ele ouvia, porque o povo da população em situação de rua está cansado de participar desses espaços, né? De ver projetos que começam, não, todo um processo de investigação e quando concluídos, tchau, né? Tchau, vamos embora, né? Sem nenhum retorno para eles, né? Então, eu acho que o que teve de bom na live, pensando esse conjunto, foi o fato de que quem dominou a exposição foi o Leonildo. Né? E é para isso que esses espaços têm que servir. Não é para o Robson ter uma plataforma, não é para a Juliana dizer o quanto ela é competente enquanto profissional, é para que a população de rua possa se apresentar. Né? Por quê? E esse é um ponto importante. População em situação de rua é a única população atendida na Política Nacional de Assistência ou que tem uma política de saúde específica que tem um movimento social, né, que bate de frente, que exige que os direitos sejam cumpridos, enfim. Então, a gente começa, então, falando do projeto, partindo dessa live, dizendo, olha, esse é o Movimento Nacional da População em Situação de Rua, esse é o discurso que a academia produz, né? E o quanto que a academia já se desgastou também com esse movimento. E, por outro lado, esse é o discurso que os assistentes sociais produzem, um discurso que vai partir sempre das políticas e dos serviços para pensar essa população, que é o que a Juliana ela nos oferta, né? E, ao mesmo tempo, também pensando na população de rua como um objeto. Né? Eu acho que o Leonildo, no final, ele realmente coloca o desconforto dele verbalmente, né? Com todo o respeito e de forma cuidadosa, mas ele vai dizer o seguinte, olha, a gente está cansado de ser encarado dessa maneira, a gente não é objeto. A gente não é coisa para ser pesquisada. Né? Então, a gente tem que evitar isso nessa pesquisa, né? Na maneira como a gente pensa a população de rua. A gente tem que entender que, olha, se a gente tenta decifrar as políticas, os serviços, a forma de atendimento, a configuração dessa população e o exercício dos profissionais, a gente consegue, talvez, compor uma cartografia que vai nos permitir conhecer a população de rua sem encarar eles como um objeto de intervenção. Tá bom? Então, essa é uma fala inicial sobre o projeto. A Lailiane ainda não teve oportunidade de ler ele, né? Mas depois a gente passa na questão dos documentos do nosso projeto. Gente, só deixa eu ver aqui porque tem alguém me escrevendo enlouquecidamente. Deixa eu fechar meu WhatsApp. Minha tia tá mandando 20 fotos quando eu era adolescente. Não me interessa. Melhorei com o tempo. Enfim, tá bom? Beleza? Podemos seguir para o próximo ponto. Ah, tá. Aí agora apresentando então o projeto. O projeto é bacana, é isso, é muita coisa, tem que ler o negócio lá, tá pronto, é só ir lá e ler, tá bom? Mas o projeto tá, depois eu mostro para vocês onde é que tá, beleza? Podemos seguir? Tá. Não é esse arquivo, cacete. É esse aqui. O que está aparecendo para vocês? Pontos de pauta. Ah, ótimo, então é o certo. Tá. Então, essa foi uma breve apresentação a partir da live do CA. Vocês querem falar alguma coisa sobre a live para a gente partir dela também, para conversar um pouquinho? O que vocês acharam da fala do Leonildo? O que acharam da organização? Alguém já conseguiu o endereço do Vitor Hugo? Para a gente dar um pau nele? Eu estou contemplada com o que você trouxe já, era o que eu entendi também, da importância da presença do Leonildo e né, dos elementos que ele traz para uma própria autoavaliação, né, da categoria, de, enfim, de tudo, assim, e também da pesquisa. Luana? Eu também não quero falar nada e acho que era isso mesmo que a Ana falou, né? A importância dele ter falado, ai, tá muito cedo. Meu pai. Esse passarinho, eles estão na tua janela, Luana? Eles ficam aqui na janela, eles vêm todo dia. Tá, tá. Às vezes eles chegam mais cedo, daí eu acordo com eles. Sim, e deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu marquei cedo a reunião porque hoje eu tenho uma reunião de tarde e uma orientação perto da noite, né? E eu tô com insônia, eu tô acordando 2 da manhã, 3 da manhã e trabalhando. Então eu consigo estar ativo de manhã,
mas de tarde eu estou imprestável, assim, de tarde, de noite, então... Ah, Mas não, semana que vem meu sono vai estabilizar, tá? A gente mas passa... tudo bem. Eu nem ligo muito, sabe? Eu tô assim ultimamente, com sono de manhã, de tarde, de noite. Então vai Não, ser uma coisa assim, ó, que mas que bom. independente do horário. Sim, que bom, pelo menos você tá com sono, né? Isso é É, bom. Mas você consegue dormir? não, só de noite só. Tá, tá. É, foda, foda, enfim. Mas então, desculpa pelo horário, tá? Concordo, é muito cedo mesmo. Tranquilo. Então, o terceiro ponto, equipe da iniciação científica no Teams, né? Então, isso aqui são duas figuras, tá? Essa aqui, a primeira, são as equipes que eu participo, né? Algumas. E aí, depois, quando eu clico, eu entro na equipe da iniciação científica, e aí ali tá no canal o LLN, né? O que a gente já fez. Eu não sei se aparece para você todo o conteúdo do canal, né? Se só aparece a partir do momento que você ingressa, mas o que importa mesmo é você ir na aba Arquivos. Na aba Arquivos você tem uma série de pastas, né? Você tem a pasta Material de Leitura, que é um conjunto de PDFs com livros que vão versar sobre vários temas. Vão versar sobre necessidades básicas, vão versar sobre direito à cidade, vão versar sobre população de rua, enfim, é um material para vocês, inclusive sobre também pesquisa, então é um material para vocês entrarem em contato com várias temáticas, tá bom? Na terceira pasta você tem planos de trabalho, então lá dentro você vai ver o plano de trabalho da Luana, o plano de trabalho da Rebeca, o plano de trabalho da Ana e o teu plano de trabalho, Liliane, né? Então todos os planos de trabalho estão lá. E aí a gente vai trabalhar nesses planos individualmente nas orientações individuais, ok? Depois a gente tem a pasta Projeto de Pesquisa e Material Produzido. Nessa pasta a gente tem o projeto de pesquisa em PDF e em Word, caso precise fazer alguma alteração, e também material produzido são os artigos que eu publiquei com outros pesquisadores e capítulos de livro sobre população de rua. Então, por que eu coloquei isso aí? Porque é importante que vocês saibam o que eu já escrevi sobre esse tema, para entenderem por onde que eu caminho quando eu pesquiso e escrevo sobre população de rua, tá? E por fim, uma pasta nova, né, que eu criei chamada relatórios mensais, né? O que acontece? Como vocês vão ter que produzir um relatório final, a gente vai pensar num modelo de relatório mensal para vocês colocarem e registrarem as atividades que vocês fizeram. Por quê? Porque depois, quando a gente for produzir o relatório final, isso vai facilitar muito e já vai dar bastante substrato e conteúdo para a gente pensar nos artigos, capítulo de livro e no próprio relatório final, né? Então a gente vai, nessa reunião, já especificar como que a gente vai encaminhar isso, tá bom? Posso avançar para o próximo ponto ou vocês têm alguma dúvida sobre a equipe? Eu acho que pode avançar. Tá. Então, e aí eu entro agora no outro ponto que é propostas, né? Eu conversei com as pesquisadoras na última reunião sobre a ideia da gente ofertar uma ISHE sobre a população em situação de rua, né? E aí a abordagem que a gente vai dar para essa ISHE a gente vai descobrir e decidir depois, quando a gente fizer uma reunião específica para isso. O problema é que eu descobri agora que o próximo período especial vai ser entre outubro e março. É isso, né? Outubro e março. Acho que começa em novembro, prof. A Novembro e preparação é março. outubro, mas começa em novembro. Uhum. Gente, a pior coisa que eles podiam fazer, assim, pior. Eu tô indignado. Eu tô muito indignado, como diria o Paulo Gustavo. Muda, Brasil. Por quê? Gente, férias. Eu queria tirar férias. Sabe, simples. Dezembro, janeiro. Eu queria descansar. Por quê? Porque esse ano tá o cão. Mas e aí o que acontece? Não vou descansar, vou ter que dar disciplina. Por quê? Porque estou em estágio probatório, gente. Nesse período de perseguição, a gente tem que. Professor que tem já estabilidade, eu desconfio que não vai querer dar no período, porque não precisa, né? É optativo, não é obrigatório. Mas quem está em estágio probatório, isso aí pega depois na avaliação. Se eu pego um professor filha da puta, na minha avaliação eu posso me encrencar. Então eu vou acabar tendo que dar, né? Então, a ISHE, ela não vai ser nesse período especial, porque eu não vou dar ISHE pensando a pesquisa, pensando a população de rua, no fim de ano. Não vou, eu vou dar uma disciplina, né, como daria, e vou ofertar outras atividades.
A ISHE, eu estou pensando em fazer ano que vem, em 2021. Inclusive, pensando que vocês já vão ter acúmulo de leitura, vocês já vão, inclusive, poder apresentar o que vocês já organizaram na pesquisa na ISHE, porque a ISHE quem vai propor somos todos nós. A gente vai abrir um espaço não só para a socialização da pesquisa, mas para o fomento ao debate, convidando pessoas de fora. Eu também estou pensando em fazer um evento de extensão, chamando a assistente social com quem eu trabalhei em São José, chamando o psicólogo que atendia comigo, chamando um representante do movimento que eu conheço lá de Floripa, para a gente pensar em encontros, para trabalhar sobre a população em situação de rua. E aí, a questão, né, é que justamente isso, né? A gente começa com as issues, organiza uma issue, e depois a gente vai, né, vendo isso, né? A ideia de um evento ou de encontros, tá? Com pessoas com quem eu já trabalhei, que são muito boas. E aí a questão só é justamente isso. Enfim, na verdade, eu mais ouvi vocês, assim. Esse período que vai começar agora, o que vocês acham da gente pensar uma issue já, em novembro, né, nesse período especial? Ou a gente deixa para 2021, quando começar o semestre seguinte, né, que a gente nem sabe como é que vai ser, mas enfim, né? O que vocês acham? Posso falar? Pode. Eu acho que dá para esperar para 2021, sabe? Porque vai ser muito ruim, tipo, fazer em período especial e, e é isso. E, tipo, não vai ter o aproveitamento, né? Porque as coisas online, assim, sabe? Acho que se fizer ele 2021, talvez, né? Não sei, mas pode ser que seja presencial. E eu acho que vai ser bem melhor, assim, sabe? Para as pessoas aproveitar, sabe? Esse espaço. Sim. É isso. E eu quero que vocês aproveitem esse espaço também para vocês trabalharem numa perspectiva de formação também. De Uhum. vocês terem um espaço para exporem o que vocês pesquisaram, o que vocês investigaram, o que vocês produziram, né? E porque a ISHE, ela também tem um pouco disso, né? E aí, se a gente faz agora, vocês estão começando o processo de organização da Sim. pesquisa. Né? Então, enfim. Ana, Rebeca, Lailiene. Não, eu acho a mesma coisa, que, tipo, como é começo agora, não, na minha cabeça não faz muito sentido, tipo, porque a gente ainda vai ver os negócios direito, vai estudar, vai fazer os negócios, então, tipo, mais pra frente já vai ter mais uma base, né? Coisa que Sim, agora ainda não tem. tá. Ana e Lailiene, como é que vocês estão com essa ideia? Eu concordo com a fala da Lu. E, enfim, espero que ano que vem a gente consiga voltar presencial, né? Eu sou contra a oferta de módulos em período especial, em formato EAD, enfim, remoto. Se tiver que ser, né? Enfim, que seja. Mas eu prefiro que seja ano que vem também. Tá, beleza, então. Ana? Ana é voto vencido, gente. Voto vencido. Já é, não tem nada Ana, que falar. Eu queria que se fizesse esse semestre, se brincadeira. manifesta. Vai lá, Ana, se manifesta. Voto vencido, voto vencido. Era. Não, é isso aí. Bora dar-lhe, né? Ano que vem, esse semestre também ficaria bem complicado para mim, que tem vários projetos aí, eu vou ter que fazer as aulas remotas, eu vou estar na organização da BEPS itinerante, então tá bem louca. Aí propor uma ISHE agora, acho que ia ser uma loucura. Pro semestre que vem ia dar tem um gás maior, eu espero, né? Tudo pode. Eu pensei em fazer esse ano mesmo, né? E aí vocês iam assumir um papel mais passivo no processo, né? Em virtude da maturação mesmo da pesquisa. Mas se a gente lança para 2021, vocês vão ter condições de fazer mais, inclusive. O que é a ideia da ISHE, né? Que vocês, né, enquanto proponentes junto comigo, têm um papel também central no processo, tá? Então tá. E aí, outra proposta que eu queria trazer para vocês é criar um grupo de WhatsApp. Gente, pode parecer uma bobagem, assim, uma coisa super simples, mas é porque eu lutei tanto contra isso, pensei assim, eu não quero mais um grupo, não quero. Mas, gente, é muito chato mandar e-mail para todo mundo, sabe? Eu realmente me habituei ao WhatsApp, não adianta. Eu ainda mando e-mail, óbvio, né? Mas o WhatsApp é melhor. E aí eu queria saber se vocês concordam, se a gente pode criar um WhatsApp para a equipe. Sim. Eu não estou vendo vocês, vocês têm que falar.
Que eu não tô vendo. Sim, professor Robson. Sim. Sim. Tá, tudo bem. O último parecia o eco de um fantasma. Rebeca, é você? Estou entre vocês. Tá, beleza, então. Pode parecer uma pergunta tola, mas é porque eu não faço nunca um grupo de WhatsApp sem a permissão das pessoas, porque, imagina, sabe? As pessoas não aguentam mais ser colocadas em grupo de WhatsApp. Vamos avançar aqui para o próximo. Beleza, o quinto ponto, então. Plano de Professor, trabalho. só Diga, uma coisa. Eu não sei se você está mudando o slide, se está aparecendo para todo mundo, mas para mim está no mesmo slide aqui do ponto de pauta. qual o ponto de pauta que tá para Tá, ti? a apresentação do projeto de pesquisa. Não sei se é só... Menina, perdesse um monte de coisa. Eu Pra tava mim estranha, também. mas tô atenta aqui. Gente, peraí. Ah, não, gente. Eu fiquei horas preparando essa apresentação e aí não vai compartilhar. Mentira, gente. Fiz em Ele não 15 tá minutos. mudando. Quê? Ele só não tá mudando de slide. Tava aparecendo e quando você mexeu o mouse ali apareceu, mas não tava mudando. E agora? Tá aparecendo o mesmo slide, né? O slide número 4. Não, agora é o terceiro, não é? Não. Terceiro. Segundo, ainda é a apresentação do projeto de pesquisa que tá aparecendo pra mim, mas tá diferente a tela agora. Tá tipo metade, metade, assim. Parece Gente, que que tá rolando estranho. um. Peraí. Agora mudou. Pra mim mudou. Pra mim Tá. mudou também, agora tá no terceiro. Terceiro, equipe da iniciação científica no Teams. Tá. Aí o Isso. próximo. Propostas de ISHE. Tá Isso. aparecendo? Show, Tá. agora tá top. Agora esse quinto, planos de trabalho individuais. Apareceu? Sim. Top. Então, como eu falei lá na equipe, na equipe do Teams, a gente tem os planos individuais de vocês, né? Então, o plano da Ana é as dimensões técnico-operativas, teórico-metodológicas e ético-políticas do exercício profissional dos assistentes sociais com a população em situação de rua no litoral paranaense. A Ana, o que acontece? Como ela tem um TCC dela que vai abordar o cotidiano profissional na região do litoral paranaense, a gente pensou em juntar um pouco, né? O que ela vai fazer no TCC com a abordagem sobre a população em situação de rua, passando por aquilo que os profissionais fazem nos equipamentos e serviços, né? Então, a gente vai se reunir, né, futuramente para pensar a sistemática em torno disso, mas, em síntese, a pesquisa da ANA, o plano de trabalho da ANA, passa pelos fundamentos do serviço social e a maneira como a profissão vai responder às requisições dessa população nos serviços, no atendimento e nas políticas sociais que são que atendem ou que são pensadas para essa população, tá? Esse seria o plano da ANA, né? O da Luana, ele seria a definição acerca do fenômeno população de rua na sociedade capitalista, aproximações com o litoral paranaense, né? O da Luana, ele exige uma leitura mais aprofundada sobre o fenômeno população em situação de rua, pensando, né, a sociedade capitalista, ao mesmo tempo em que ela vai precisar conhecer a região do litoral paranaense nesse processo, né? Então, ela vai ter que fazer as leituras, né, acerca do serviço social, né, pensando a maneira como a profissão escreve e pensa sobre a população em situação de rua, ao mesmo tempo em que ela vai ter que trazer essas referências sobre a região do litoral paranaense, né? Então, por exemplo, a população em situação de rua no litoral, ela tem uma característica aqui, que ela é muito variável, mas ela é mais variável do que as demais cidades, por causa da sazonalidade, né? Então, aqui nós temos um território de veraneio. Então, entre Guaratuba, Matinhos e Pontal, você tem um fluxo muito grande de pessoas em situação de rua, porque elas vêm no período da temporada, elas partem. Já em Paranaguá, você tem um outro perfil de população de rua, porque Paranaguá não é uma cidade de veraneio, ela é uma cidade que tem uma organização própria em virtude da economia do porto, da forma como a circulação da mercadoria ocorre lá, né? E aí essa sazonalidade ela já não vai acontecer da mesma maneira, né? Então a leitura da Luana, tanto sobre a maneira como o serviço social pensa a população em situação de rua, como a maneira como essa população de rua vai transitar no território do litoral paranaense, é o foco do plano de trabalho dela, né? No caso da Rebeca, a fala do CA ela foi muito importante nisso, né? A questão é a população em situação de rua no litoral paranaense e seu protagonismo político, né? Então, por exemplo, a gente vai identificar, né, Rebeca, que não há
o Movimento Nacional da População de Rua no Litoral Paranaense, mas para a gente atestar isso, a gente tem que fazer a busca, né? Procurar ver quais são os sujeitos em situação de rua que são referência aqui no território, e aí depois, né, a gente precisaria migrar, muito possivelmente, para a região metropolitana de Curitiba, e aí a importância do Leonildo nesse processo. A gente não está querendo pesquisar o Leonildo, a gente quer entender como que o movimento da população em situação de rua se estrutura, né, em Curitiba, e a maneira como isso vai chegar no litoral paranaense. Então, o plano de trabalho da Rebeca vai bastante nessa direção, tá? Já o da Lailiene, ele vai pensar no seguinte, né, a população em situação de rua no litoral paranaense... Como é que eu tiro isso aqui? Aqui. A população em situação de rua no litoral paranaense e sua interface com o direito. O que acontece, né, Lailiene? Existem em cada município portarias, legislações, normativas que vão falar sobre as políticas e serviços para a população de rua. Então, por exemplo, Matinhos tem uma resolução aprovada na Câmara de Vereadores que vai falar sobre os serviços de atendimento a essa população. Ao mesmo tempo, a gente também sabe que no âmbito da Política Nacional de Assistência Social, o município que oferta serviços ou espaços de atendimento à população de rua recebe um recurso especial que vem de uma outra rúbrica. Então, vários municípios, né, adotam essa estratégia, né, de formalmente declarar que existe uma legislação que versa sobre a população de rua, dizer que existe um equipamento de referência para ela, porque daí eles recebem o recurso, mas eles não ofertam atendimento. É o mesmo que eles fazem com os idosos, com a diferença de que com os idosos, normalmente, eles investem mais, até porque idoso é um sujeito que vota e dá uma visibilidade muito boa para o prefeito, né? E para a gestão pública. No caso, a população de rua não tem essa facilidade, né? Então, o que a gente vai fazer no âmbito da Lailiene é pegar o recorte sobre a população de rua a partir dessas legislações e pensar a maneira como os municípios no litoral paranaense desenvolveram legislações, pensaram em equipamentos, políticas, serviços de atendimento e a maneira como executa isso. Não é um sentido de fiscalização, mas é de ver quais são as incongruências. Por exemplo, quando eu leio essa lei de Matinhos, que fala sobre a população de rua, fica muito claro que, olha, está no papel, muito possivelmente eles conseguiram pleitear recurso via Política Nacional de Assistência, mas não há equipamento. E não há equipamento, inclusive, de referência, né? Seja centro pop, seja casa de passagem, albergue. Então, a gente vai precisar pensar isso, tá? A partir do plano da Lailiene, beleza? E aí, enfim, alguma dúvida sobre os planos? É só uma apresentação breve para vocês entenderem como é que está organizado os planos das colegas de vocês. Alguma dúvida? Não. Tá, eu vou então voltar a compartilhar aqui, porque eu não tô vendo ninguém, na verdade. Vamos lá. Estão vendo? Tá abrindo. Abriu. Uhum. Tá. Ainda o slide do plano de trabalho. Agora passou. Ambientação. Ambientação. Aí, leitura inicial do material disponível na equipe e assistir o vídeo sobre a iniciação científica no canal do YouTube. Então, pessoal, eu virei youtuber, lamento informar. Aprendi a editar vídeo, já comprei uma câmera boa, tenho iluminação adequada, já estou aí atendendo alguns empresários, fazendo merchan nas minhas rodas de conversa, sempre sutilmente, mas é importante, né? Não virei youtuber, mas eu criei um canal no YouTube, por quê? Porque eu não queria que os vídeos das minhas aulas ficassem com a UFPR. Eu estou produzindo vídeo, eu estou editando vídeo, a UFPR não me deu computador, não pagou minha internet, então os vídeos vão ficar no meu canal. E aí, como eu não gosto de encontro síncrono, eu gosto de encontrar vocês, mas eu gosto de encontrar ao vivo, eu não gosto de encontrar vocês assim, porque eu fico muito ansioso, eu me sinto muito mal. Eu prefiro preparar um vídeo que me leva 2 dias para ter o roteiro elaborado, ter o material produzido, filmado, editado, né? Enfim, eu prefiro ficar 2 dias nisso do que um encontro de 2 horas, né? Mas a gente tem encontros síncronos, mas eu tento privilegiar a apresentação do conteúdo nos vídeos, né? Então, o que acontece? Referente ao material de leitura, essa aqui é a pasta com o projeto de pesquisa e o material produzido. Então, vocês têm esses artigos, né, que vocês poderiam ler, ou precisam ler, no caso, para mais ou menos entender quais foram as pesquisas já feitas sobre
né, por mim, mas também outros materiais e conteúdos que são aqueles livros. E, por outro lado, tem um canal no YouTube, né, que a gente tem uma playlist chamada Iniciação Científica. Essa playlist ela tem 2 vídeos, né? Ela tem um que é uma apresentação geral do projeto de pesquisa, que eu acho que a Ana, a Rebeca e a Luana já tiveram oportunidade de assistir. É um vídeo em que eu apresento o projeto geral. E um outro que já é um vídeo discutindo a pesquisa. Então, eu apresento para vocês a logística de uma pesquisa no âmbito das ciências sociais e vou falando o que é o objeto de pesquisa, o que é um objetivo geral, no que consiste uma pesquisa bibliográfica, o que é o cronograma da pesquisa, quais são os recursos que a gente utiliza. É um vídeo geral, né? Então, o primeiro vídeo é para falar da nossa pesquisa, formalmente, como ela foi registrada, e o segundo é para pensar... para pensar a logística em torno da pesquisa. Então, vocês precisam assistir esses vídeos. As meninas já assistiram, creio. Rebeca, Ana e Luana, vocês já assistiram, né? Sim, eu já vi. Tá. Então, elas já estão mais ou menos cientes do que é o conteúdo. Para a Lailiene, que seria interessante, né? E aí, depois eu coloco o link no grupo de YouTube, no grupo no WhatsApp que a gente vai criar, daí, tá bom? Porque o que acontece? E aí a gente entra no próximo ponto. Como que a gente vai organizar as nossas agendas de trabalho? O mês ele tem 4 semanas. Ah, professor, às vezes o mês tem 5 semanas. Não, não tem. Aqui é só 4 semanas. Se tem uma quinta semana, é de folga. Então, na primeira semana do mês, a gente sempre vai ter um encontro síncrono individual. Então, eu vou individualmente me encontrar com a Luana, com a Ana, com a Rebeca e com a Lailiene em algum dia da semana, né? E aí a gente vai trabalhar no plano dela, a gente vai ver alternativas de pesquisa, vai ver o que está sendo feito, e aí a gente encerra a semana, né? Por quê? Porque esse encontro é para encaminhar as coisas, e aí a leitura que você vai fazer, como você vai organizar, fica a seu critério de organização mesmo. Na segunda semana, são atividades de enfoque nas técnicas de pesquisa, com leitura para produção de fichamento e relatório e busca de material, normativas e legislações. Então, na segunda semana do mês, vocês vão ter livre para fazer os levantamentos e buscar as leituras do que a gente discutiu no encontro individual. Então, vamos supor aí que eu pego um encontro individual com a Luana e discuto um livro ou um artigo do Serviço Social que traz, olha, uma categorização muito interessante sobre população de rua para pensar a realidade do litoral paranaense. É a realidade da população de rua na cidade de Santos, no Porto de Santos. Pô, então vamos pegar esse artigo para pensar a realidade de Paranaguá. E, ao mesmo tempo, um artigo pensando a população de rua em Floripa. Ah, vamos então tentar, né, entender como que em Floripa isso ocorre, os serviços, e como isso se categoriza no litoral. Então, a gente discute isso na orientação individual. E aí, nessa outra semana, a Luana tem esse tempo para se municiar, para se orientar, né, para conseguir levantar material e fazer as leituras dela, né? E aí, lembrando que não basta só ler, vocês têm que registrar, né? E aí a gente tem um vídeo no canal, na playlist, sobre fichamentos, que ajuda a entender mais ou menos no que consiste esse fichamento, tá? Então, a segunda semana é para isso. Primeira semana do mês é para a gente se encontrar individualmente. Segunda semana é para vocês fazerem as leituras, buscarem material, né, os encaminhamentos tirados desse encontro síncrono. Na terceira semana do mês, a gente vai ter sempre a divulgação de um vídeo no canal. Esse vídeo ele vai ser assistido por nós no modo estreia, tá? Eu não sei... Eita, aqui tá estreia. Não, gente, é estreia. Ai, gente, que feio. Tá. Vocês estão cientes de como é que é o modo estreia no YouTube? Não. Eu não. Então, é assim, ó. Eu sou um professor, né? Eu gravei a aula. Vou gravar uma aula sobre técnicas de pesquisa. Aí eu falo assim para vocês, olha, o vídeo vai estrear na sexta-feira, às 14h. Então, sexta-feira, às 14h, vocês ficam online, porque assim que o vídeo estrear, vai abrir na lateral da caixa de comentários um espaço para a gente dialogar. Então, o vídeo está ocorrendo e a gente vai conversando sobre o vídeo. Então, eu falei uma coisa no vídeo, vocês ficaram com dúvida, vocês já escrevem lá. A gente assiste juntos na estreia e vai tirando dúvidas, vai conversando, tá? Então, por exemplo, o próximo vídeo ele vai ser sobre técnicas de pesquisa.
Então, o que vai ser? Vai ser um vídeo que a gente vai explicar como que se faz fichamento, como que se faz pesquisa bibliográfica em plataformas digitais, como que você faz produção de fichamento pensando a elaboração de um texto, o que é um artigo, o que é um relatório, o que é um capítulo de livro, enfim. A gente vai falar sobre técnicas de pesquisa, né? E aí, quando esse vídeo estreia, a gente já vai conversando ao vivo, no momento, pelo YouTube, tá? Basicamente é isso. Então, na terceira semana do mês, a gente vai ter um vídeo. O próximo vai ser, então, sobre técnicas de pesquisa. E o seguinte vai ser sobre população em situação de rua. Então, ó, vamos pensar na seguinte logística. A gente fez um vídeo sobre o nosso projeto de pesquisa. Vocês já assistiram um vídeo. Depois, a gente fez um vídeo sobre a pesquisa social. No que consiste a pesquisa, que é um parâmetro geral. A gente fez esse vídeo. Depois, o terceiro vídeo vai ser sobre as técnicas de pesquisa, porque uma coisa é falar sobre a pesquisa social e outra coisa é abordar a técnica da pesquisa, porque fazer uma leitura pensando numa pesquisa não é o mesmo que ler um livro por fruição, por prazer. Ah, eu vou pegar aqui um livro, né, e vou ler porque eu estou interessado no tema, beleza. Mas outra coisa é você ler um livro porque você está fazendo uma pesquisa. Então, a gente vai discutir técnicas, né, de pesquisa nesse vídeo. Porque daí, depois que a gente apresentou a pesquisa, depois que a gente falou da pesquisa social, falamos da técnica, a gente consegue entrar no elemento central, que é a população em situação de rua, enquanto um fenômeno típico da sociedade capitalista e uma expressão da questão social. Então a gente vai pensar, a gente vai fazer esse vídeo que vai servir para que quando vocês assistam, vocês já tenham um olhar de pesquisador, informação. Vocês já vão ter visto muito sobre pesquisa e aí vocês vão ser apresentadas a isso, a esse tema, né, já tendo uma certa bagagem para pensar esses elementos, tá? Entendem? E ficou claro para vocês como é que é a questão da divulgação do vídeo? Sim. Tá. E aí depois, na última semana do mês, a gente faz um encontro geral, que daí é o que a gente está fazendo agora, para a gente discutir o que foi feito, para a gente fazer os encaminhamentos, enfim, tá? Para os alunos, para as alunas que são voluntárias, eu acho que isso fecha às 6 horas semanais, tranquilo. Né? O encontro, a leitura, enfim, né? Vocês não vão se sobrecarregar. É só vocês separarem essas 6 horas por semana e não vai exigir muito mais do que isso. No caso da Ana, a gente vai pensar em atividades paralelamente, né? A Ana, por exemplo, está acompanhando o CT do Direito à Cidade no CRES, né? E mais para frente a Ana ela pode ser inserida ou pode desenvolver outras atividades, porque como bolsista ela tem uma carga horária maior que a de vocês, né? As pesquisadoras voluntárias. Mas isso a gente vai fazendo na orientação individual, vai definindo isso, tá bom? O geral, aquilo que é compartilhado entre todas, é isso, tá bom? Então tá, obrigado, não, eu que agradeço, obrigado você, fica com Deus, obrigado, amiga, namastê e gratidão, tá bom? Deixa eu encerrar aqui de compartilhar. Parei de compartilhar? Tá, deixa eu ouvir um pouco. Deixa eu pegar um copo d'água e quando eu voltar vocês vão falando do que vocês acharam, tá bom? Só um pouquinho. Vocês ouviram falar? Nossa, eu vou falar alto, né? Pronto, pessoal, voltei. Ah, que sede.
Então, pessoal, vamos lá, então. Eu fiz uma apresentação breve, e agora eu queria ouvir um pouquinho vocês, assim, de sugestões, de apontamentos. Professor, eu achei bem legal. Eu gostei da maneira que ficou as coisas assim. Não sei. Gostei. Aparentemente gostei. Tá. Ana, Também. Ai, pera. diga, Luana. Ah, tá. É que eu ia falar que eu achei bem legal. Eu não vejo a hora de ter um mês com 5 semanas pra ter a última semana ali de folga. E eu tô super empolgada com isso. Já vou fazer isso, já olhar o calendário. E é isso. Mano, tu tá tirando com a minha cara, eu vou te mostrar que tem 5 semanas. Pera aí. Aqui, ó. Ó. Dezembro tem 4 semanas e meia. Ah, meia semana já. Novembro tem 4 semanas e 2 dias. Ah, 2 dias Dezembro. é. Ah, não, não gostei de 2 dias. Ai, gente. O pior é meu terapeuta, tá? Porque ele cobra por sessão. Aí o mês que a sexta-feira tem 5 dias, eu mudo o dia. Pra ficar 4. Você antecipa, que daí fica 4 sessões no mês. Aí eu não pago. Sim, eu acho certo, assim, né? Porque você pensa, né? Com 4 semanas, né? É. Daí, não dá, muito gasto, né? Não, e pior é você namorar um psicólogo e ter que pagar terapeuta. Uhum, Não tem vantagem nenhuma. não tem Só digo vantagem. isso. Pois é. Só digo isso. Enfim, tô falando baixo porque senão ele ouve. Ele Eu fica vou assim mandar na um áudio aqui foto. pra ele. Você pode repetir? Você não vai Vou mandar gravar. nada pra ele. Garota, Ele você fica. tá fazendo um jogo, você tá fazendo um jogo comigo. Garota, esse vídeo vai pro YouTube? Só quero ver. Tá. Luana, então tá de acordo. Estou de acordo. Ana, Eu tô bem de acordo também. Tava pensando umas coisas só, mas enfim, acho que a gente conversaria mais sobre durante, assim, né, o processo. Mas tava lendo aquele livro que é da Lúcia Lopes, né, dos fundamentos, que tá no arquivo lá dos fundamentos. E daí tava pensando isso em relação ao projeto, né? E daí o projeto é essa relação, então, né, do fenômeno população de rua, mas está relacionado com a questão da direito à moradia, assim, né, tava vendo. E tava vendo também, né, como no livro ela coloca bastante sobre, além do direito à moradia, ela coloca, né, tipo, a centralidade dela ali é a questão do trabalho, né. Então, fiquei pensando que ela tem essa pegada do direito ao trabalho, digamos assim, que não é nunca respeitado na sociedade capitalista, né, superpopulação e tal. Daí estava pensando que se faria sentido também a gente abordar enfim, durante o trabalho, uma perspectiva de direito à cidade, assim, daí eu não sei se a perspectiva de direito à cidade vai abarcar tanto o direito ao trabalho, como o direito à moradia, o direito, enfim, quais os direitos estão inclusos no direito à cidade, assim, né, o que é esse direito à cidade? sim, o que eu acho interessante nessa chave analítica do direito à cidade é o fato de que ela nos permite abarcar, né, a pessoa em situação de rua, que tem um morador de rua e tem um sujeito que tem na rua a principal estratégia de sobrevivência, como os catadores de material reciclado, que muitas vezes têm domicílio, né, retorno, mas passam a maior parte do seu tempo na rua, né? Ao mesmo tempo em que o que acontece historicamente, eu não sei se vocês lembram que na live eu falei do processo de financiarização do direito à moradia. Historicamente, a gente tinha políticas de direito à habitação muito mais fortes no Brasil, né? Por exemplo, quando o golpe civil-militar ocorre em 1964, a Lúcia da Silva, quando ela é nomeada diretora do Banco da Habitação, Banco da Habitação, se eu não me engano, depois eu posso dar uma conferida. Ela vai dizer o seguinte, né? Nós temos que transformar os trabalhadores em proprietários de casas, porque o proprietário de casa é um sujeito conservador. Ela disse isso, né? Então, uma das primeiras decisões do regime civil-militar foi o fomento à política de habitação. Então, você tem um boom das políticas habitacionais que muito vão influenciar no que a gente vai conhecer posteriormente como Coab, né? Que eram esses grandes centros habitacionais com casas por preços populares. E aí o que aconteceu historicamente, a partir do governo Lula-Dilma? O Minha Casa Minha Vida interrompe esse processo,
Minha Casa Minha Vida, ele substitui todos os espaços que as prefeituras tinham para pensar a política habitacional. Olha só que loucura. E isso eu presenciei em São José. A Prefeitura de São José tinha uma secretaria de habitação que era algo gigantesco. A Secretaria da Ação Social, como era chamada na época eu era estagiário, ela dividia com a Secretaria da Habitação e ela era gigante, era muito grande. E você tinha um conjunto de programas, políticas, e aí tinha engenheiro, tinha assistente social, tinha arquiteto, tinha um conjunto de técnicos que pensavam nas ocupações, por exemplo, e no processo de regularização delas. Na construção de casas populares, enfim, um conjunto de ações que as secretarias de habitação nos municípios pensavam. Quando Minha Casa Minha Vida chega, bum, some tudo. Há um processo de obliteração, de esquecimento, de abandono das políticas habitacionais no âmbito dos municípios, porque o Minha Casa Minha Vida chega como uma determinação do alto e vai ocupando esses espaços, mas não é ocupando no sentido de estar lá, é ocupando no sentido de desapropriar técnicos. Então, por exemplo, se antes, no âmbito dos municípios, você precisava de uma equipe gigantesca, você precisava de trabalhadores que estavam lá também para participar do processo de construção, para supervisionar a obra, Minha Casa Minha Vida vai dizer, não, vocês não precisam de tudo isso. Tudo o que vocês precisam é de uma lista de beneficiários, porque o Minha Casa Minha Vida tinha rúbricas que atendiam as populações mais pobres, com mensalidades simbólicas que tinham um valor de R$50, por exemplo. Então, Minha Casa Minha Vida, quando chega, ele esvazia isso, né? Esvazia a Secretaria de Habitação dos municípios. E aí hoje a gente vê o efeito disso, a ressaca do Minha Casa Minha Vida. Por quê? Porque em todas as prefeituras, o local mais esvaziado hoje, 2, são as secretarias de habitação. Assim, se desmobilizou completamente esse debate nos municípios, né? E aí a ideia justamente é trazer um pouco disso para a pesquisa, mas isso é algo que eu vou pensar mais a partir das minhas leituras, né? Eu estou deixando vocês bastante com o trabalho com a população em situação de rua, porque eu acho que essa é a parte mais rica, inclusive, para vocês transitarem por outros temas, que vão da saúde, segurança pública, que vão na própria constituição dessa população no interior da sociedade capitalista e também os direitos, né? O que não impede, obviamente, do debate sobre a moradia. Mas, assim, pensando o direito à moradia, fundamentalmente, Ana, dentro do projeto, a proposta é essa. É pensar o que é a ressaca do Minha Casa Minha Vida, para os espaços que pensavam a moradia popular nas prefeituras, em síntese. Entendi, obrigada. Não, Era só não, isso que eu tinha pensado. O resto achei tudo top. Bem. Quem vai falar isso aí, isso do Minha Casa Minha Vida, não sou eu que falo, né? A Raquel Ronick. Tipo, ela tem esse livro aqui muito bom. E ela trabalhou na ONU, a mulher é foda. E assim, é um livro que eu, quando li, eu fiquei de cara, assim. E isso que ela relata aqui, eu vivenciei na prefeitura e não tinha percebido. Eu fui me atentar para o que o Minha Casa Minha Vida representava aqui. E aí a financiarização do direito à moradia é isso, você tira as políticas que eram de autonomia e de decisão das prefeituras e você coloca no âmbito da financiarização dos bancos. Então, a pessoa, ela hoje não adquire a casa dela pelo Minha Casa Minha Vida, ela adquire uma dívida. E aí você tem valores simbólicos que não existem mais, porque, se eu não me engano, a rúbrica da faixa 1, que era mais pobre, né, para as pessoas mais pobres, foi cortada. Enfim, você tem um conjunto de ações que vão colocar isso como um programa acessível só para quem tem uma faixa de renda e que tenha condições de seguir. Sem falar, inclusive, que ela vai falar do impacto disso, né? Porque as Coabs, elas eram pensadas como casas. Minha Casa Minha Vida, ele é pensado de maneira vertical na maior parte das vezes. Então você vai colocar em apartamentos pessoas que viveram a vida toda em casa, pessoas que não entendem a lógica de pagar um condomínio. Se eu já pago IPTU, por que eu vou pagar condomínio? Todo mês? E aí você tem o processo de colapso dessas iniciativas do Minha Casa Minha Vida. Você tem o processo de apropriação do Minha Casa Minha Vida por organizações criminosas, vamos colocar assim. Então você tem um conjunto de problemas que vão surgindo por causa de uma política que foi efetiva, mas que converteu o que era um direito, né,
concedido a um processo de financiarização. Você financia o seu direito à moradia. Enfim. Mas aí a gente pode entrar mais para frente na questão do Minha Casa Minha Vida, tá bom? Lailiene? Bom, para um primeiro contato, acho que foi bem tranquilo compreender a pesquisa. Eu conheci o seu canal, a Lu tinha comentado comigo antes, né? Eu não terminei de assistir o vídeo ainda, mas eu comecei aquele primeiro da ambientação. Já dei uma fuçada aqui, eu não conheço muito o Teams, né? Mas já fui lá fuçar o meu plano de trabalho também para saber no que eu vou estar me enfiando. E eu só tô com. Eu acho que a gente vai conversar a respeito disso na conversa que teremos individual, né? Mas nesse vídeo da ambientação, você indicando leituras, né, para cada uma das meninas. E daí, só para pensar isso também. Mas eu acho que daí na nossa reunião a gente pode conversar melhor, né, a respeito. Mas a princípio, adorei, tô adorando. E obrigado por ter me deixado entrar mesmo depois. Não, a gente Fiquei aqui assim agradece. nervosa que você não respondia o e-mail. Falei assim pra Luana, nossa, o Robson tá, olha, me ignorando aqui, tava quase mandando mensagem no WhatsApp, falando me responda. Mas deu tudo certo no final. Não, sim, e a não resposta foi porque o projeto estava pausado, né? E eu pensei assim, não, calma, porque para dar esse tempo para Amanda e para Bruna se organizarem também. E aí, como elas não, né, não conseguiram, então assim, não, beleza. E também confirmar antes se podia inserir alguém, né? Porque como é o primeiro projeto de pesquisa que eu participo, inclusive que eu participo, tá? Porque quando eu era aluno, eu nunca fui aluno de iniciação científica. Enfim, né? Traumas que a pessoa passa. Não é fácil, Rebeca. É muito triste. Rebeca, isso aí é muito triste. Tá, pessoal, vamos ver o seguinte então, ó. Nossa primeira semana de outubro começa no dia 5 e vai até o dia 9. Eu queria saber de vocês quais são os dias e horários em que a gente pode se reunir para o nosso encontro individual na primeira semana de outubro. Eu tenho dia 5, segunda-feira eu tenho amanhã livre, ou terça-feira, manhã à tarde, assim, pra mim ficar tranquilo. Dia 5 ou 6, daí no caso. Tá. Dia 6 de tarde é tranquilo para ti, Leliane? Tranquilinho. Ah, não, Aham. mas dia 6 eu acho que é reunião da Câmara, terça-feira. Tem que deixar terça livre. Vamos dia 5 de tarde, então, pode ser? Dia 5 à tarde eu tenho pet. Tá, Quer dizer, depende do horário, né? A gente tá fazendo reuniões das 2 às 4, assim. Então, depois das 4, eu acho que ficaria tranquilo para mim. tá. Pode ser, então, dia 5 às 5 da tarde? Pode sim. 17 horas. Beleza, então. Aí eu vou criar um canal, provavelmente, para a gente se reunir, tá, Leliane? Dentro da equipe. Ok, então. Rebeca, você conseguiu ver aí? Sim, tô olhando aqui o calendário. Tá. Ana, você já conseguiu ver também um dia bom? Sim, tava olhando aqui que qualquer dia de manhã ou de tarde, da quarta, quinta e sexta, é ok. Só prefiro se não for muito cedo na manhã, assim, não porque eu vou estar dormindo, porque eu tenho acordado cedo, mas porque às vezes cedo eu vou surfar, daí dá tempo de eu surfar e voltar. Beleza, então. Vamos então pensar na quarta-feira, que tal às 2 da tarde? Pode ser? Perfeito. Tá. Dia 7, então, 14 horas. Luana, você conseguiu ver uma data? Sim, é na segunda, dia 5, eu tenho o dia inteiro, o dia todo. Na terça, dia 6, eu tenho amanhã. Na quarta, o dia todo. Na quinta, amanhã. E sexta, o dia todo. Tá. Vamos na quarta-feira, então. O que tu acha de umas 5 horas? Acha que tu Pode ser. pode?
Aham, Pode ser? posso sim. Porque daí eu converso contigo e com a Ana na quarta, porque eu tô tentando não botar coisas de manhã para eu conseguir ter minha manhã livre para cuidar da casa, que aqui minha casa tá muito complicada. Uhum. Tá. Aí eu fico amanhã livre. Rebeca, você conseguiu ver uma data boa para você? Pode ser qualquer dia, professor. Pode ser dia 5 às 14 horas? Pode. É segunda, Beleza. né? Segunda dá. Isso. Ótimo. Isso. Aí a gente alterna 14, 15. Então, ó, esse encontro da primeira semana de outubro individual é para a gente trabalhar no plano de vocês. Mas a gente vai trabalhar no plano partindo do seguinte suposto: A, vocês assistiram os vídeos. B, vocês leram os projetos, o projeto, aliás, e já leram alguma coisa sobre a população de rua que tem lá no grupo. Porque daí vocês vão discutir o plano comigo, mas já tendo alguma propriedade sobre o tema, porque isso é importante, tá bom? Vocês vão poder dizer assim para mim, Robson, eu quero pesquisar isso. Daí eu vou dizer assim, tá, mas por que você quer pesquisar isso? Olha, por quê? E aí você desenvolve, porque daí a gente faz a mudança que for, e aí a partir disso a gente tira um planejamento para o plano individual de vocês, tá bom? Então é importante que a semana que vem, que não vai ter encontro, seja para vocês realizarem as leituras que vocês precisam. Daí, tá bom? Pode ser assim, gente? Tá. A gente coloca esse vídeo no YouTube ou a gente deixa esse vídeo só no canal? Por mim, tanto faz. Porque fica disponível, né? Tanto lá quanto aqui. Então... Aqui fica disponível 20 dias. Depois some. daí já é um... tanto faz. Eu posso botar lá privado. Só quem tem o link pode assistir. O que vocês acham? Ou eu coloco... Ah, não, tem uma outra opção, que é autorizar algumas pessoas a assistirem. Aí eu coloco os e-mails de vocês, do YouTube, e aí vocês ficam autorizados a entrar. A gente pode fazer isso, ou a gente mantém o vídeo aqui também, vocês que sabem. Achei bom esse da autorização no YouTube, foi legal. Tá. Porque daí vocês conseguem voltar ao conteúdo mais tranquilamente. E também eu vou disponibilizar as apresentações das reuniões, tá? Então daí sempre vai estar lá no canal. Beleza? No canal, na equipe. Tá? Fechou. Fechou então, pessoal? Uhum. Gente, muito obrigado, então. Nós nos vemos daqui a 2 semanas para discutir os planos de vocês, beleza? Venham bem municiadas, bem irritadas, dizendo como assim você quer que eu pesquise isso? Aí me coloca no meu lugar, né? Enfim, que daí a gente vai construindo isso juntos, tá? O plano é de vocês, então vocês têm que se colocarem no processo, beleza? Beleza. Beleza. Tá, então fechou. Eu vou encerrar a gravação e vou preparar o almoço, que hoje é meu dia de preparar o almoço.